Cadê onde você tinha? Aqui. Shalom, eu sou o David. Shalom, shalom, eu sou Xoxaná. Bem, e vamos de Paraxá. Essa semana, mais uma vez, a palavra nos traz revelações surpreendentes. A Paraxá Toledot, que vem falar sobre o futuro, né? Da onde veio do nosso patriarca Yaakov, que veio a nossa amada Israel e as 12 tribos. Sim, essa paraxá vai falar de Rebeca e Isaac, né? E também vai falar dos filhos, né? Dos gêmeos, né? Sim. Jacó e Esaú. Então vamos começar? Vamos lá. Bom, as diferentes naturezas e escolhas na Torá, a paraxá descreve o nascimento e o desenvolvimento de Jacó, Jacó e Esaú, Esaf, destacando suas naturezas opostas. Esaú se torna um caçador, um homem do campo, enquanto Jacó é um homem íntegro, dedicado ao estudo. Então, nesse ensino, essa distinção é crucial. O Talmud, o Midrash, frequentemente contrasta Esaú como um arquétipo de força bruta e da busca dos prazeres mundanos imediatos, e Jacó como um modelo de Talmid Raham, aquele que valoriza a espiritualidade e o estudo. Sim, então vamos lá, né? Então aqui, só nesse contexto aqui já daria um vídeo muito longo sobre a questão das escolhas da nossa vida. A gente vai ver aqui que os filhos, né, de Rivka, Esav e Yaakov, têm duas opções distintas na vida. Só que o que acontece? Ao invés de Esav aproveitar que ele era o primogênito, que ele tinha grandes responsabilidades sacerdotais dentro da família, né, de carregar o legado do Eterno, porque havia uma promessa desde o patriarca Abraão que seria pai de uma grande nação e que essa nação viria se cumprindo ao longo das gerações. E essa ave se propôs, sim, era importante caçar, porque comer era importante e tudo. Mas ele se dedicava, ali vai mostrar que não era só questão de caçar para comer, ele se entregava apenas ao físico, ao material, ele não preocupava com o demais. Já Yaakov, ele se preocupava em estudar, né? É considerada um homem simples, que ficava na tenda, dedicando a seus estudos, procurando entender mais, né? sim, sobre a Torá, e isso deixava ele como um filho dedicado, mais próximo, né, do Eterno. Isso. E o que é preciso entender aqui, né? Que nessa questão, não é que a pessoa deve focar só no estudo de Torá e não deva trabalhar. Não, muito pelo contrário, Deus quer que nós trabalhamos, nós temos que trabalhar. Só que o nosso trabalho não pode estar à frente do estudo da Torá e da intimidade com o Eterno. É isso que vem nos mostrar essa paraxá, que Esav, a gente vai ver mais adiante, que ele perdeu o amor do Eterno por causa de priorizar o agora e só as coisas que ele tinha fisicamente, ou seja, ele focou só no trabalho, nas outras coisas, ele não queria a responsabilidade. É o que a gente costuma por aí, né? A gente ouve aquela palavra, ele não quer nada com Deus. Né? Então não, o Eterno sente isso. Quando você se aproxima mais do Eterno também, tudo na sua vida se torna mais claro. Todas as situações que ocorrem na sua vida, você tira um aprendizado, seja ela ruim ou boa, né? Sim. E também Esaf, ele foi para um lado mais errado, né? Não só focou no agora, nas coisas de agora, mas também focou no mundo. Não é isso? Isso, e a gente vai ver mais para frente na paraxá que isso tem sérias consequências e que a importância também de a gente saber interpretar esse tipo de situações da nossa vida, né? Sim, a Torá nos ensina que desde o ventre existem almas com diferentes inclinações. O foco do judaísmo é na escolha de Jacó, que valorizou o direito de primogenitura e o legado espiritual que ele representava, em detrimento da satisfação física imediata, a venda da primogenitura,
por um prato de lentilhas. O estudo da Torá é a base e o principal legado dos justos. Sim, olha aí o que a gente já vai ter nessa situação. Ali a gente vai entender o quê? Que, sabe, ele não estava apenas vivendo a vida dele. Ele estava negando o legado que ele tinha que carregar. Ele estava negando a Torá. E isso tem uma consequência gravíssima e pesada sobre a vida dele. Porque o que acontece, Yaakov, a gente vai ver que ele trabalhava. Sim. Ele trabalhava. Você vai ver depois que ele era um grande homem, ele trabalhava, ele cuidava, ele fazia negócios. A gente vai ver também aqui, logo à frente, depois quando a gente for estudar sobre o casamento dele, a gente vai ver que ele trabalhou, ele não tinha medo de trabalhar, mas ele era um doutor de Torá. Sim, é uma mitzvot importantíssima o estudo da Torá. Então ele estava cuidando do espiritual dele, né? Ele colocou como prioridade o espiritual. É isso que a gente deve fazer. Eu posso trabalhar, eu posso me divertir com os meus amigos, mas eu coloco em primeiro lugar o meu espiritual, né? Como a minha alma está, né? Isso envolve várias mitzvot. É importante eu priorizar a saúde da minha alma, né? Sim, sim. Porque se a gente não tenha... Primeiramente, nós somos alma. Primeiramente, nós somos espirituais para depois materializar. Inclusive, tudo na nossa vida, o Zohar vai nos ensinar sobre isso, né? Todos os mestres de Kabbalah, e o Zohar, que é a obra-prima da Kabbalah, vai nos dizer que tudo primeiro acontece no reino celestial, tudo acontece primeiro, né? Nos mundos acima de nós, porque nós estamos aqui no mundo de SA, o mundo mais de baixo, então a gente vai ver que tudo acontece primeiro nos mundos anteriores, vai se formando lá para chegar até nós. Então tem que haver toda essa preparação, todo esse estudo, a pessoa tem que entender que você precisa buscar do espiritual para trazer para o material. E nada como chegar com a bênção de Deus, e a gente vai ver daqui a pouco, quando Deus põe a mão na vida de uma pessoa, como multiplica. É verdade. Né? Quando você prioriza o eterno, tudo vai bem. Né? Vai. Todas as áreas da vida. E aqui a gente vai falar sobre o desafio da paternidade e o favoritismo. Na Torá, a Parashá nota que Isaac amava Esaú, porque apreciava a caça, mas Rebeca amava Jacó. Os sábios, no Midrash, analisam as complexidades do favoritismo parental e suas consequências. O amor de Isaac por Esaú era baseado na aparência externa e no prazer físico, ou seja, a caça, enquanto o amor de Rebeca por Jacó era baseado em sua natureza interior e espiritual. Sim, e aí nós vamos chegar na seguinte situação. Como já falamos em vídeos anteriores, a mulher ela é mais elevada espiritualmente, então o olho espiritual da mulher é primordial. Inclusive eu, como homem do Eterno, que trabalho para o Eterno também, eu sempre ouço muito agora, por muito tempo eu errei nisso, e a gente tem que admitir que eu acho lindo na Torá é isso. A questão de que ela não esconde os erros dos nossos patriarcas, mas ela mostra os erros e os acertos e como tudo aconteceu. Então nós também temos aquele negócio que as pessoas acham que tem que esconder o erro e mostrar só o lado perfeito. Não, a gente tem erro, e é com esses erros que a gente deve ensinar as pessoas a crescer e evoluir. Então eu, por muito tempo, às vezes eu não dei muito ouvido para minha esposa em muitas coisas, e por isso eu acabei me dando mal. Mas a gente vai ver que Rivka, a mãe de Yaakov, e Esav, sabendo diferenciar, porque dois filhos havia um espiritual e um totalmente carnal. E ela sabia que a promessa do Eterno não poderia se cumprir no seu filho mais velho, porque ele não dava valor à vida espiritual. Então, como seriam as nossas nações, como seria a descendência de Abraham, que o Eterno prometeu, se tivesse vindo de Esav? Estuda sobre os filhos de Esav, como virou a nação que veio dele depois. Então trabalha até hoje. Não. E já os filhos de Yaakov, né, as 12 tribos, hoje nós temos nossa amada Israel, a Terra Santa. Sim. O nosso povo amado, o nosso povo sábio. Mas por quê? Porque Rivka lá atrás, ela teve a sabedoria de discernir, de saber que espiritualmente
era mais importante, e ela viu que o filho dela, que deveria receber a primogenitura, ele era favorito, não porque a mãe amava mais um filho que o outro, não. A gente tem que entender aqui o que o Midrash também vai nos trazer, né? E o Talmud. Quer dizer que Rivka percebia que dos filhos que ela amava, o que poderia dar continuidade de maneira correta no legado que o Eterno havia prometido, teria que ser Yaakov. E lembrando que a promessa de Deus era que o mais novo governasse o mais velho. Isso. Então, Rivka, com toda a sabedoria dela, soube direcionar a promessa de Deus. Sim. É muito importante, né? A sabedoria da mulher, né? Ela carrega a energia do Eterno. E é importante também que a mulher, ela se dê ao respeito, né? A ponto de tanta responsabilidade. Sim. Então, tá vendo aí quantas coisas, gente? A gente já vê, o Eterno já havia avisado para Rivka que o Eterno já sabia como seria Esav. Ele viu como foi a formação de Esav, a alma de Esav que ela iria transportar, e a alma de Jacó. Então, a gente vê essa situação, e aí Rivka se lembra da promessa do Eterno. Olha a importância também, porque às vezes o Eterno nos dá uma palavra, dali na frente, poucos metros depois, a gente já esqueceu, não lembra mais o que o Eterno falou, e quando a promessa vai cumprir, a gente nem sabe, às vezes até lembra quando cumpriu, nossa, Deus havia falado isso comigo, mas às vezes a gente pode acabar perdendo a bênção pelo meio do caminho, porque não guardou a palavra do Eterno. O rei David vai dizer assim, que eu quero guardar, escrever a tua lei no meu coração. A importância do estudo, a mitzvot principal não é à toa, não é? Não é à toa. Então é por isso que existe aqui os estudos, gente, por isso que existem os livros auxiliares, e então, o sábio Rabino nos disse que nós seremos julgados, né, no pós-vida, e às vezes até mesmo aqui no Rosh Hashanah nós somos julgados, segundo os livros que nós temos na estante. Ou seja, segundo a sabedoria que você tem que adquirir ou que você começou a adquirir e abandonou. Por exemplo, aqui nós temos 3 livros aqui, temos mais livros, mas nós seremos julgados. Olha a carga, gente, observa isso, porque o Rivka via isso. Olha o quanto é importante. Kabbalah, o Zohar. Olha aqui o Sidur, o livro de orações, que tem compilado tudo que foi de perfeito em oração. E o Sidur, né, para quem não sabe, Sidur é uma organização. Ele organiza as porções para a gente ler, né, as nossas orações. Ele é um livro de direcionamento, um roteiro. E a Torá. Nós temos aqui esses 3 livros. Olha o tanto de julgamento que tem sobre mim, sobre Shoshaná, só por esses 3 livros que estão aqui. Quem conhece Kabbalah sabe do que eu estou falando, o quanto é profundo a Kabbalah. E todos hoje em dia conhecem a Torá, a Bíblia, né? Muitas pessoas conhecem como Bíblia. A Torá são o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Mas só aqui, gente, quantas folhas escritas e quanta sabedoria tem aqui. Então, por isso aqui, os 603 mandamentos estão aqui. Exatamente. Só de eu ter essa Torá, eu já vou ser julgado pelos 603 mandamentos que eu tenho que cumprir como um bom judeu. E lembrando que cumprir é por amor. Sim, né? É por amor. Isso se estende muito, que não dá para falar agora que nosso foco é outro, mas é outra coisa. Para quem não sabe, a Kabbalah é o lado místico judaico. Sim, a mística judaica. Hoje existe um preconceito pelo místico, né, por essa palavra, mas o místico judaico é totalmente diferente daquele místico esotérico, né? O esotérico, na verdade, o problema é o místico esotérico do Ocidente ou de algumas culturas orientais. Sim. Porque, na verdade, eles são cópias da mística verdadeira, que é a mística que o próprio Eterno deu a Moshe, né, Moisés, no Monte Sinai. Ele deu a mística e nos deu Zohar, depois, como os grandes mestres de Kabbalah, que tem Shimon Ben Yochai. Então, a gente tem que ter uma ciência, porque, na verdade, tudo que Deus faz de bom, nós temos o opositor. Tudo existe o oposto, e o oposto da mística judaica é a outra mística. Sim, e os livros são para o auxílio. Por exemplo, na Torá fala da Brit Milá, né? E a gente não sabe como que faz, o que é, né? Só fala que tem que fazer, já não sabe que dia que tem que fazer, que horário que tem que fazer. Mas aí o Talmud está aí. Isso, o Talmud vai nos ensinar a Alahá, que é a lei rabínica, né? Sim,
que foi criada por amor, porque a lei rabínica é maravilhosa pelo seguinte, o próprio Eterno, quando ele nos deu a Torá, ele escreveu assim, faça cerca para a Torá, ou seja, proteja a Torá. E como que é que proteger a Torá o que é? Proteger os ensinamentos do Eterno. E é nisso que os nossos rabinos vêm fazer a Torá oral, que depois teve que ser escrita por medo de perdê-la, que a gente tem o Talmud escrito hoje, né? Então, mas aí vem a Torá oral, que hoje é compilada através dos Midrashim, do Talmud, da Mishnah, né? Isso. E então nós temos que observar essas coisas. E aí vem a Kabbalah, que é a nossa mística, que também teve que ser escrita para não ser perdida pelos nossos sábios. Então tudo isso vem para complementar, mas é totalmente diferente do que as pessoas veem por aí, né? É totalmente diferente. Porque o foco é a Torá. O foco é a Torá. Né? Aqui, ó, tudo que... Sim. Aqui, ó, primeiro lugar. O foco é a Torá. E Yaakov amava, né? Essa sabedoria aqui. Então vamos continuar para não estender, né? O favoritismo, mesmo que bem intencionado, pode gerar discórdia e erros de julgamento. O episódio da bênção, onde Rebeca orquestra para que Jacó receba a bênção de Isaac no lugar de Esaú, é interpretado como uma ação de Rebeca para garantir que a herança espiritual de Abraão fosse passada ao filho mais apto a carregá-la, no caso, Jacó, cumprindo a profecia que ela havia recebido. Foi o que a gente tinha comentado, né? A gente vai entrar em outro quesito agora, que é o poder da oração da Tefilá. Na Torá está escrito, e orou Isaac ao Senhor em favor de sua esposa, porque era estéril. O Talmud e o Midrash usam essa passagem para enfatizar a importância e o poder da oração sincera. Sim. Como é importante, né? A gente havia comentado no vídeo passado sobre o nosso milagre, né? Sim. Isso reflete muito na nossa vida, porque o Eterno também fez um milagre através da nossa oração sincera, né? Sim, oração sincera. Sim, Kavaná, intenção pura. Sim, a gente orou com sinceridade, Deus nos atendeu. Eu não podia, né, engravidar, e Deus me deu a nossa filha, né? Sim, e é maravilhoso. Isso. E é o que a gente vai ver depois também nos profetas, Hannah orando pela vida de Samuel. Sim. O profeta veio, a gente vê, né, Yitzhak e Rivka orando e vem Yaakov e Esav. A gente vê Abraham orando e vem Yitzhak, o filho da promessa. Sim, eles... às vezes as coisas acontecem para a manifestação da glória do Eterno. Sim. Se a gente orar com sinceridade, o Eterno nos ouve, nos ensina, Ele traz a nossa bênção pela nossa sinceridade e confiança nele, somente nele. Somente nele. A dona é errada. Isso. Então a oração de Isaac junto à sua esposa é um modelo de súplica fervorosa que é respondida, transformando vidas e gerando as gerações, que é o significado de Todot. Todot, gerações. Prometidas a Abraão. Agora a gente vai falar sobre as relações intertribais e paz. Na Torá, a Parashá descreve as interações de Isaac com Abimeleque, o rei filisteu de Gerar, incluindo disputas sobre postos e finalmente um acordo de paz. Ensina a nossa lição sobre a necessidade de buscar a paz, mesmo após hostilidades. Isaac se afasta das disputas, mas no final sua bênção e a presença de Deus são reconhecidas por seus vizinhos, levando-os a buscar um pacto, uma aliança. Isso. Bem, vamos falar sobre Isaac e Avimelech. Isaac, quando ele foi até a terra de Avimelech, porque eles estavam necessitando de um lugar para buscar, né, um crescimento, comida, alimento, produção, e eles encontram a terra de Avimelech, eles chegam lá, inclusive Isaac comete a mesma falha do pai em mentir que para o rei Avimelech e para as pessoas de lá que ela era irmã dele.
Mas aí Avimelech, um dia, olhando pela janela, vê que Isaac estava brincando com Rivka como esposa. Aí ele diz assim, e essa mulher é esposa dele. Aí ele vai e chama Isaac e chama a atenção dele, fala, olha, você não poderia ter feito isso. Se um dos homens, porventura, tivessem tomado a sua mulher como esposa, nós estaríamos agora sob maldição. Não faça mais isso. Vou avisar as pessoas, lançar um decreto para que ninguém te faça mal nenhum, e você vai crescer. Então aí Isaac, com a bênção do Senhor, é importante também, a mão do Senhor está na nossa vida, né? Porque às vezes, mesmo quando a gente erra o percurso, o Eterno vem e traz a gente de volta para o percurso de novo. Que foi o que fez ali com Isaac, como havia feito também com Abraham. O erro, infelizmente, teve um padrão de repetição. Mas a gente vai ver aqui o que a gente tem que prestar atenção nessa questão. Isaac depois começa a crescer muito dentro do território de Avimelech. E aí Avimelech, vendo que Isaac estava muito grande, diz para ele, olha, você está muito grande, se tornou maior que nós, então eu te peço que você vá embora agora, vai viver a sua vida. Então aí Isaac pega suas coisas e sai muito rico e vai para o lugar onde o Eterno o guiou para chegar lá, e ali ele começa a fundar toda a sua estrutura de novo, e aí há a guerra pelos poços, porque aonde Abraão havia cavado poços, ele reabre os poços, e aí vem o pessoal de Avimelech, vem e toma posse e diz que é deles. Ele passa para o próximo e diz que é deles. E aí Isaac, buscando a paz, não querendo guerra, ele abre mão, e aí ele sai, e ele vai para outro lugar, até que ele fura um poço, e ali o Senhor o abençoa que ele não tem guerra. Então ele dá o nome para aquele poço ali, porque ali não houve contenda. Então, mas aí ele instaura todo o seu império ali, ele vai construindo, Isaac vai sendo abençoado pelo Eterno, e aí Avimelech, vendo que ele estava muito grande, chega e fala para ele, olha, bom, que haja um pacto entre mim e ti. Quando estava no nosso meio, eu pedi a todos, eu ordenei, não deixei que te fizessem mal algum, portanto tu és muito grande e vemos que o Eterno está contigo. Então, não nos faça mal também, vamos fazer um pacto. Então os dois fazem um pacto, eles, sentam, confraternizam e voltam cada um para sua região, e eles não entram em guerra. Houve ali o quê? Uma sabedoria de Isaac. Sim. E o que nos ensina também que tudo que entra na nossa vida faz parte do plano do Eterno, mas também tudo que sai Faz parte também. Então Deus, ele te proporciona aquilo que é seu. A briga por algo ou por um ambiente, ela não é válida diante do Eterno, né? Às vezes a gente está naquele lugar ou passa por aquela situação para nos ensinar algo que mais à frente vai nos servir para não cometer mais erros, né? Até mesmo as dificuldades que vêm na nossa vida, os intempéries, a gente vai ver nas paraxás anteriores que Abraham desceu ao Egito porque na terra prometida teve fome. E Isaac também vai até a terra de Avimelech. Por quê? Porque estava passando por dificuldade. Sim. Também havia um tempo de escassez e ele precisava buscar ajuda, e ele foi buscar ajuda. Então a gente tem que entender isso, que às vezes a terra prometida pode acabar tendo problema. Só que no caso de Isaac, Deus mandou ele ir lá, né? Sim. Deus o guiou. O Abraham não, Abraham agiu impensadamente, desceu até o Egito onde não era para ele ter ido. Mas no caso de Avimelech, o próprio Eterno deu a condução para que Isaac fosse até lá. Mas o que a gente tem que entender com tudo isso, né? Que às vezes mesmo o tempo de escassez na nossa vida é para nos ensinar. E a gente tem que aprender com isso, nos fortalecermos, porque aí Deus te testa nas pequenas situações, em maiores situações, em maiores situações, em maiores situações, para que no final você esteja lapidado o suficiente para receber a grande bênção que ele tem. Se Isaac, se os nossos patriarcas, todos eles não tivessem passado pelas dificuldades que eles passaram, eles não teriam sido grandes homens de Deus. Não existe um grande homem sem um grande testemunho. E havia uma grande responsabilidade, né, sobre eles, então eles precisavam aprender tudo em relação à convivência, à família, a negócios, né, para que eles possam passar esses ensinamentos mais para frente, igual a gente está fazendo aqui hoje. A gente está aprendendo com eles, né, e aprendendo com os acertos e os erros deles. Isso. E aprendendo a interpretar até os nossos acertos, nossos erros. Sim. Agora, caminhando para o final, né, a gente vai tirar as nossas lições aqui. Então, o Talmud e o Midrash aprofundam a narrativa, extraindo lições morais e éticas sobre
a primazia do estudo da Torá e da espiritualidade sobre o materialismo, o cuidado nas relações familiares e as consequências do favoritismo, o poder transformador da oração e a busca pela paz no convívio com o próximo. Isso. São lições muito importantes, né? Por exemplo, a primeira aqui, que é a primazia do estudo da Torá, e como a gente havia falado, né? Quando a gente estuda a Torá, a gente aprende a viver, é um manual, é o nosso manual. Manual de vida. Sim, é por isso que nós, judeus, priorizamos tanto o Pentateuco, porque ali está o nosso manual de vida, em todas as áreas, seja financeira, seja familiar, seja no relacionamento em relação às amizades, seja no casamento, né? Tudo, se a gente cumprir, tanto que o Eterno fala que se cumprirmos todos os mandamentos, assim seremos abençoados. Sim. Mas é uma condição que nos favorece o tempo todo. Se a gente obedecer, de certo, a gente vai receber a bênção pela nossa obediência, né? Isso é muito bom. Eu vou dizer que senti algo que veio no meu coração, somente, juntamente com a razão. Os nossos sábios vêm dizer que nós temos aqui 613 oportunidades de agradar o Eterno. Sim. E eu quero dizer algo que eu sinto no meu coração, é o seguinte, é que nós temos 613 cartas de amor de um pai para os filhos. Exatamente. 613 cartas de amor. E no judaísmo, a gente obedece não para receber bênçãos, mas é por amor. Né? Por amor. Isso que torna o judaísmo tão maravilhoso, né? Tão maravilhoso, tão gostoso de viver, porque nós amamos. Quando nós estamos estudando a Torá, nós amamos, nós sentimos bem, felizes. Quando nós oramos, estamos lá com as nossas orações, também nos sentimos ali e nos conectamos ali. A nossa mente não viaja para outros lugares, né? A gente prioriza tanto, a gente dedica tanto, mas é tudo por amor. Tudo por amor. É o estudo da Torá, que inclusive é uma das mitzvot que está aqui num dos mandamentos, é da gente guardar as palavras do Senhor no nosso coração, e a única maneira de você guardar as 613 oportunidades, as 613 cartas de amor do Eterno, é estudando. Você não aprende o conteúdo de um livro sem estudá-lo profundamente, por várias e várias vezes. Então, nós temos que pensar nisso. Então, aqui é um manual de vida para todas as ocasiões, até mesmo para orar. E aqui tem orações maravilhosas que depois foram compiladas aqui ao nosso Sidur Sefaradi, que nós somos judeus sefaraditas. Se você quer aprender a orar também, às vezes, compra um desse aqui, ó. Vou deixar aqui bem para você ver. Sidur Sefaradi. Compra um desse para você aprender a orar, que tem diversas orações de todos os tipos de judeus compilados aqui, ó. Então você vai ver assim, de todos os modelos de judeus, está compilado aqui, e é um livro de oração que vai mostrar as orações que mais deram certo, as mais perfeitas. E é claro que você tem que fazer a oração espontânea, tá? Que é importante, mas esse aqui é para você ver como é a construção de uma oração coordenada da maneira correta, porque aqui tem muitas segulot, né? Que a gente fala, porque uma segular é uma pérola, ou seja, é uma pérola que vai nos dizer como acessar muitas das vezes o coração do Eterno para que ele nos veja, ou para que a gente aprenda a entender como é que a gente ora, que no judaísmo a gente não costuma muito pedir as coisas para Deus, a gente não fica pedindo. Sim. A gente não fica com aquela oração que, meu Deus, meu pai, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá isso, me dá aquilo, cuida do fulano, do ciclano. Não, aqui é mais uma conexão. A gente usa a oração como conexão, é uma forma de conectar, não uma forma de eu ir até o Eterno para me pedir algo que está faltando, né? Isso, sobe amor, desce amor. Esse é o intuito principal das nossas orações, e você vai ver que se você pega um sidur desse, que basicamente não tem muitas coisas de pedidos em si, de coisas egoístas, de coisas para a gente mesmo. Quando há pedidos, são pedidos voltados para a nação.
Sim. São pedidos voltados para um bem maior. O Sidu nos ensina que o que o Eterno, na verdade, quer de nós é uma vida de comunhão e amor com Ele, por quem Ele é e não pelo que Ele pode dar. E que quando temos que pedir alguma coisa, que seja pelo bem do próximo, para transbordar. O Eterno não gosta de egoísmo e dentro do egoísmo Ele não abençoa. Se alguma pessoa conquista algo dentro do egoísmo, não foi o Eterno que deu. Ela conseguiu por si só, por algum estudo, alguma coisa que ela teve, mas ali não houve a bênção do Eterno. Aí você vai me dizer, mas pelo menos ela teve. Bom, mas para nós, judeus, nada é válido se não vir com a bênção do Eterno. Sim. É melhor um pouco abençoado do que muito sem a bênção dele, né? Sim, e nós judeus nós vemos como um povo só, né? Tanto que a maioria, se não todas, as orações é em um plural, em conjunto, que a gente ora pelo nosso povo, nós pedimos, nós agradecemos, é um plural, né? O que é importante, né? A gente pensar no próximo, né? Isso. Não só na gente. Eu acho que é por isso que o povo judeu é tão abençoado, porque em nenhum momento eu vejo, que a gente estuda muito, né? Em nenhum momento eu vejo um judeu pedindo para si só, de forma egoísta. Ele sempre pensa como um todo. Forma coletiva. Então tá aí para você essa secular. Pense bem. Vamos deixar essa secular de presente para você. Comece a pensar no todo, comece a pensar no contexto maior, que as bênçãos que às vezes você busca podem estar sendo travadas e não chegou até você por causa disso. Verdade. Bom, e fica por aí nossa paraxá, né? Sim, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Se tiverem alguma dica, né? Que seja alguma crítica construtiva, né? Algum elogio, alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Siga-nos no nosso Instagram, Israelitas Brasil. Sim, segue a gente lá que a gente posta vídeos diários da Paraxá. E também sobre a nossa vida, de como é ter uma vida judia, né? Sim. Aqui no Brasil e principalmente na nossa cidade, porque nós somos os únicos judeus na nossa cidade. Sim. E na região. Vamos lá. Shalom, shalom, lehitraot, seja luz. Shalom, shalom, lehitraot.